Fala galera, Pedro Laforé, finalmente analista do TST, e hoje eu quero falar algo que eu acho muito importante, que me ajudou muito e continua me ajudando e muito na minha trajetória de concursos, que é não sofrer por antecipação. Pedro, isso é bobo, isso aí é clichê. Não é. As pessoas têm muita dificuldade em não sofrer por antecipação. E assim, não que eu seja um especialista nisso, mas eu tive que aprender isso na prática. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso e eu quero compartilhar algumas situações que aconteceram comigo, principalmente antes das provas, e que assim vai servir como um exemplo muito interessante. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar muito todo mundo, beleza? Bom, primeira coisa é saber que todo mundo sofre em alguma medida com ansiedade. E isso é um fato, todo mundo é um pouco ansioso. Eu também sou um pouco ansioso. Quando eu compro uma compra na internet, eu fico ali olhando toda hora se está chegando, se não está. Eu fico ansioso para chegar, às vezes eu nem vou usar. Por quê? Porque é algo diferente da nossa rotina. E quem estuda para concurso, especialmente quem só estuda, qualquer coisa fora da rotina é um grande feito. E a gente fica ansioso por isso. Isso é normal, isso não é problema seu nem meu. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, isso é 100% normal. O problema é quando acontece alguma coisa na nossa vida que causa um reflexo muito grande e a gente sofre por antecipação. Esse é o grande problema. E essa antecipação, ela vem combinada com a ansiedade. E aí, algumas pessoas ficam nessa angústia durante muito tempo. Por isso eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso e eu quero dar alguns exemplos que vão ser bem interessantes. Então, galera, quando acontecer um problema muito grande na nossa vida, a gente basicamente tem que fazer uma pergunta, que é: o que está ao meu alcance para eu fazer? Essa é a grande pergunta. E é esse o divisor. Aconteceu um problema gigantesco na nossa vida. É óbvio que o sofrimento faz parte, isso é evidente. O problema é quando a gente sofre por antecedência. Se acontecer um problema e você tiver que sofrer, isso faz parte, ninguém é de ferro. O grande problema é quando você sofre por antecedência. Aí você sofre por antecedência, sofre, e às vezes o problema nem se concretiza. Então toda vez que acontecer alguma coisa, a gente pergunta: o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance para eu fazer agora? Faça o que tiver ao seu alcance e vida que segue. É evidente que alguns problemas são mais graves, e aí a gente vai ter que ter um controle emocional muito grande. Por exemplo, acontece muito comigo, muitos problemas de família chegam até mim. Quando algum problema de família chega até mim, o que eu pergunto? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? É um conhecimento jurídico? É um conhecimento técnico? É algum apoio e tudo mais? Só que muitas vezes não tem nada ao meu alcance, não é nada que eu possa fazer. Então, o que acontece? O problema às vezes não se concretizou ainda, é uma expectativa de problema, não tem nada que eu possa fazer, mas eu fico sofrendo por antecedência, e aquele sofrimento me consome, eu não consigo fazer nada direito. Esse é o grande problema, e é isso que a gente tem que evitar. Então a gente não pode sofrer por antecipação. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, e o que não está, não tem o que fazer. É algo externo, e a gente tem que caminhar com isso. Quando o problema realmente aconteceu, aí sim a gente sofre o que tem que sofrer e levanta e vida que segue. Então assim, isso aqui na teoria parece conversa até de psicólogo. Então vamos trazer para a prática. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar algumas coisas que aconteceram comigo e vocês vão entender muito bem. E eu aprendi isso na marra, eu tive que aprender isso na marra. E depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, meio que tudo mudou, foi muito diferente. E vamos lá, sempre antes das provas, sempre antes, principalmente das provas mais importantes, acontecia alguma coisa. Sempre acontecia alguma coisa. Na prova do TRT-12 de Santa Catarina, eu morei em Santa Catarina, então era um lugar que eu queria muito voltar a morar. E assim, eu queria muito passar naquela prova. E foi a primeira prova que eu já estava assim, quase pronto para passar. Era uma prova que eu já me sentia confiante, eu já sentia que eu já podia passar. E teve a prova, eu estava estudando bastante, estudando muito. Saiu o edital, estudando bastante, tentando estudar o máximo que eu podia. E fiz o meu cronograma regressivo, comecei a estudar no período anterior à prova, 2 meses antes, e fui estudando. Quando chegou 2 semanas antes da prova, que eu estava assim, meio que no ápice de toda a minha dedicação, estudando muito,
Eu tava na biblioteca, e aí eu vi uma mensagem no celular. Eu vi assim, menos 5 mil. Aí daqui a pouco, menos 5 mil. Daqui a pouco, menos 5 mil. Aí eu olhei e eu achei muito estranho. Achei muito estranho. Aí eu abri o aplicativo do banco e lá tinha debitado lá do cheque especial. Ainda naquela época eu tinha, sei lá, R$ 200 na conta. E aí tinha debitado do cheque especial menos 5 mil, menos 5 mil, menos 5 mil. Ou seja, 15 mil debitado. E além disso, eu vi ali no celular que tinham pegado um empréstimo de 20 mil no meu nome. Assim, eu tava na biblioteca, foi um desespero. Eu olhei e falei, caralho, fudeu. Como é que eu vou pagar 30, 40 mil? Impossível. O que eu fiz? Eu levantei, arrumei minhas coisas e fui, tinha um banco próximo ali no centro do Rio. Chegando ali no banco, eu fui conversar com uma gerente, que não era a minha gerente, não era a minha agência. E eu expliquei o que estava acontecendo, que tinha ocorrido uma fraude ou um erro na minha conta. A princípio eu achei que fosse um erro. E aí ela pegou os meus dados e olhou. E aí ela falou, realmente, foi debitado aqui 15 mil da sua conta e tem um empréstimo agora que foi já finalizado de 20 mil no seu nome. E aí eu falei, mas o que eu posso fazer? Eu não fiz isso, estava na biblioteca, isso foi uma fraude. Ela falou assim, vai na sua agência, conversa com o seu gerente e vê o que pode fazer. E eu fiz isso. Isso 2 semanas para a prova. E eu indo para a minha agência, né, próximo da minha casa, eu pensando, caraca, isso tinha que acontecer logo na minha prova, logo na minha prova. E aquele sentimento, ele começou a me corroer por dentro. Porque eu não fazia a mínima ideia de como eu ia pagar aquilo lá, eu não tinha dinheiro. E fui indo ali, peguei o metrô pensando, aquilo não deixava, aquilo não saía da minha cabeça. Cheguei na minha agência, procurei meu gerente, conversei com ele, expliquei tudo certinho. Ele falou, beleza, Pedro, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um processo administrativo e o setor responsável vai decidir isso, ok? Aí ele me fez preencher uma ficha e tudo mais, eu liguei para o setor responsável, conversei. Aí ele falou, Pedro, então agora só aguarda um momento que daqui a pouco eu te chamo e eu vou falar qual foi o desfecho aqui da situação. E foi o que eu fiz. Fiquei aguardando lá 1h30 lá. E isso 2 semanas isso não saiu da minha cabeça. 2 semanas antes da prova, 2 semanas antes da prova. Por que aconteceu logo agora? Por que aconteceu logo agora? E justamente na prova que eu mais quero passar. E ele me chamou e falou, Pedro, infelizmente não vai ter o que a gente possa fazer. E enfim, explicou um monte de situação lá que não vem ao caso. Ou seja, o que ele falou pra mim? Esse prejuízo está contigo. E eu saí de lá, saí do banco assim, desolado. Eu cheguei em casa cabisbaixo, triste. Aí falei com a minha mãe, pô, mas aconteceu isso, teve uma fraude e tudo mais. E aí eu fiquei triste, aquilo me abalou. E assim, nada tinha acontecido, porque eu não tinha dinheiro na conta. Então foi do cheque especial. E o empréstimo, ele foi parcelado não sei quantas vezes e seria pago. Seria pago. Então, assim, nada tinha acontecido concretamente de prejuízo. É óbvio que ia acontecer alguma coisa. Isso é fato. E eu fiquei uns 3 dias sem conseguir estudar, aí eu e a minha mãe procurando várias soluções, vendo o que acontecia, vendo o que acontecia e tudo mais. Até que chegou uma sugestão de uma advogada. Ele falou assim, vai lá conversa com a advogada. E eu fui conversar com a advogada, expliquei o que aconteceu, a advogada virou para mim e falou assim, eu não tinha tempo de parar e pesquisar sobre isso, por mais que eu seja advogado, e na época eu acho que eu nem tinha me formado na faculdade, eu estava no 9º período, acho que estava no 9º período, então nem advogar eu poderia. Só que eu não tinha tempo de pesquisar judicialmente aquilo ali. Eu já tinha começado a voltar a estudar e estava estudando muito mal. Estava estudando 1, 2 horas por dia e tinha que resolver um monte de coisa. Tive que ir na delegacia, tive que prestar BO sobre a queixa, tive que não sei aonde, tive que levar tudo isso no banco. E aí mesmo assim o banco recusou. E a advogada virou para mim e falou assim, Pedro, isso aqui é muito normal, isso aqui é muito comum. Você estudou para concurso, então você sabe que aqui é responsabilidade objetiva. Então assim... E isso é um fato interno do banco, ou seja, dificilmente um juiz não vai condenar o banco. Então, assim, fica tranquilo, porque possivelmente isso vai se resolver. E aí ela falou, eu preciso de todos os dados certinho para montar a ação. E foi o que eu fiz. Aí perdi mais uns 2 dias, preparei tudo, mandei um texto para ela explicando tudo certinho, em ordem cronológica, tudo e mandei para ela. E aí, eu tava...
óbvio, angustiado com isso, pensando, cara, da onde eu vou tirar esse dinheiro, da onde eu vou tirar esse dinheiro, o que vai acontecer, lascou de vez. E chegou um momento que me deu um start. Eu falei, cara, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Já fiz o BO, já mandei todos os dados para advogado, não tem mais o que eu possa fazer. Então, assim, ou eu me concentro para essa prova e volto a estudar, ou então eu vou ser reprovado e isso é um fato. E assim, foi o que eu fiz, como se uma chave tivesse virado. E aí eu falei, não tive nenhum prejuízo por enquanto, a tendência é que eu ganhe esse processo, e vai ser restituído, não saiu nenhum dinheiro na minha conta, e se eu perder lá na frente, depois da prova, eu vejo o que vai acontecer. Não tem como eu sofrer por antecedência. E esse é o problema, é o sofrimento por antecedência. O problema nem tinha se concretizado realmente. Eu já estava sofrendo muito, e de tal forma que aquilo ali me consumiu que eu não conseguia fazer mais nada. E aí virou a chavinha e eu voltei a estudar, voltei para a biblioteca 2 semanas da prova. Nesse momento já faltava quase uma semana, um pouquinho mais de uma semana. E voltei a estudar com tudo, voltei a estudar. Enfim, fiz a prova. Foi a prova da FGV, caiu empresarial, caiu penal, caiu previdenciário, caiu um monte de coisa que eu não estudava. Foi uma correria danada, consegui fazer a prova. Eu saí da prova satisfeito, Só que várias coisas juntaram para eu não ir tão bem naquela prova. Uma das coisas que aconteceu, né, fato, foi esse problema do banco. Uma outra coisa, no dia da prova eu fiquei extremamente com dor de cabeça, fiquei com uma dor de cabeça muito grande. Foi a prova que eu mais fiquei com dor de cabeça, não sei porquê. E teve um problema do banheiro naquela prova. Quando eu fiquei com vontade no banheiro, eu pedi, posso ir no banheiro? E aí a fiscal virou pra mim e falou, não, coloca o seu nome eu vou colocar o seu nome na lista aqui. Quando eu olhei pro quadro, tinha uns 20 nomes para ir no banheiro. Ou seja, eu tive que esperar quase uma hora para ir no banheiro, com muita vontade, e aquilo ali começou a afetar meu raciocínio. Chegou uma hora que eu falei assim, estamos de sacanagem, né? Enfim, essa prova deu muita coisa errada, muita coisa não se encaixou, e eu fiquei lá em 400 e pouco. Só que eu vi que eu tinha ido bem, no geral, e assim, e faltava pouco, era uma questão de ajuste. E aí, a partir desse momento, eu internalizei esse pensamento. Quando tiver um problema, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Eu faço. O que não tiver ao meu alcance, não tem o que eu fazer e é a vida que segue. E normalmente o problema não acontece. Normalmente não é o problema que acontece. Normalmente é algum indício que vai acontecer um problema lá na frente. Por exemplo, os efeitos concretos do problema, eles não aparecem de imediato. O problema aparece e os efeitos dele acontecem lá na frente. E a gente fica esse tempo todo sofrendo. Vou dar mais 2 exemplos. Antes da prova do TRT-15, umas 3 semanas antes, e nessa prova eu tava com aço, já tinha fechado todo o edital, tava revisando, tava no cronograma regressivo, eu tava estudando muito, chegava na biblioteca às 7, 8 da manhã, saía às 11 da noite, e essa prova eu tava estudando muito. Eu me sentia muito preparado e eu ia brigar para ficar entre as vagas. E foi o concurso que eu fiquei em primeiro lugar. Umas 3 semanas antes, chegou uma correspondência para mim. E aí eu olhei e era uma multa de R$3.500 mais um processo de suspensão da minha CNH. E o carro estava na garagem. Eu olhei, e essa época eu mal andava com o carro. Era um carro que eu tinha para ir trabalhar no exército, eu tinha saído do exército, estava tentando vender o carro. Então eu não usava o carro estava na garagem lá, eu estava tentando vender. E aí eu falei, como é que pode? Como é que pode isso? E aí eu tive que ver o que aconteceu. E aí eu olhei o prazo da multa e era o prazo que o meu carro estava no mecânico. Então nem comigo o carro estava. Eu liguei pro mecânico, falei com ele, expliquei a situação. Ele falou, Pedro, eu tive um problema com o guarda municipal e assim, eu não fiz nada de errado, só que eu discuti com ele e a gente teve um desentendimento e tudo mais, e eu acho que ele quis me ferrar. Enfim, a versão dele foi essa. Eu falei, beleza, tranquilo. Mas você está disposto a assumir a multa, eu vou passar a multa pro seu nome. Ele falou, não, tranquilo, passa. E aí quando eu fui tentar passar a multa pro nome dele, não deu. Por quê? Porque a multa chegou no meu endereço. Só que o processo, a notificação, chegou no meu endereço antigo e já tinha passado esse prazo para eu transferir a multa pro nome dele. E aí, mais uma vez, esse problema. Uma multa de R$3.500, nessa época eu também não tinha dinheiro, antes da prova, e com um processo de suspensão da minha CNH. Eu falei, caraca, não dá. Mas dessa vez eu fui um pouco mais sagaz. O que eu fiz? Eu falei assim, o que está ao meu alcance? Eu vou juntar tudo. Primeira coisa, vou num advogado.
para ver se ele consegue resolver isso rápido. Fui num advogado, não gostei, estava extremamente caro para fazer defesa administrativa, judicial mais cara ainda, e o advogado, assim, não gostei. Muita coisa que ele falou, eu já tinha uma noção muito mal de direito, eu falei assim, não tá estranho isso. E o que eu fiz? Eu falei assim, cara, vou pegar 1, 2 dias para fazer minha defesa administrativa, vou protocolar essa defesa administrativa no Detran, e depois disso vou ter que segue, não tem o que eu faço, não tem o que eu possa fazer. Protocolo de defesa administrativa, volto a estudar, suspender minha habilitação, lá na frente eu sofro. Agora não aconteceu nada, então não tem por que eu sofrer. E foi o que eu fiz. Fui lá e nesse meio tempo eu tava quase fechando para vender o carro. Então foi bem complicado. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro, eu tive que arrumar dinheiro com nada para pagar essa multa, para conseguir vender o carro. E aí vendi o carro, vi o Detran, vi tudo que precisava para fazer o processo administrativo. Fui para casa, fiz todo o processo administrativo, demorou uns 2 dias. No terceiro dia, fechei a venda do carro, paguei a multa e me livrei disso tudo. E aí imediatamente já voltei a estudar. Então, ou seja, dessa vez eu não demorei tanto tempo. Eu vi o que estava ao meu alcance, fiz de imediato o que estava ao meu alcance, e aí fiz rápido, o mais rápido possível, e voltei a estudar para fazer a prova. Dessa vez não me abalou tanto, fiz a prova, fiquei em primeiro, e dessa vez realmente eu falei, cara, não dá para sofrer por antecedência. Muitas pessoas sofrem por excedência, isso é um mal muito grande e não tem como isso acontecer. A gente tem que sofrer quando os efeitos do problema chegarem até a gente. Por exemplo, um exemplo extremo, um parente nosso morreu. A gente vai sofrer, não tem como não sofrer, ninguém é robô. Só que depois disso a vida continua, depois a gente para, sofre, fica de luta, a vida continua. Mas às vezes não teve nenhum efeito concreto. Teve um problema que ele podia gerar um efeito, esse efeito não aconteceu, nesse meio tempo a gente sofre à toa. E assim, sempre antes das provas acontece alguma coisa. No TST também aconteceu alguma coisa, só que esse exemplo eu vou pular, para não ficar muito grande esse vídeo, mas eu quero dar mais um exemplo. Teve a prova do MPT, eu fui aprovado na primeira fase, foi muito bacana. Eu voltei a estudar muito e já emendou a pandemia, aquela confusão danada, eu estudando e eu pensando, caraca, essa prova eu posso passar, e eu já posso passar para procurador do trabalho e nunca mais precisar estudar para concurso, né? E fui estudando, a pandemia foi. Quando o concurso suspendeu, eu tive bastante tempo para estudar. No meio desse período que eu estava estudando para a segunda fase, o que aconteceu? A renda da minha família caiu 75%. Então, assim, o dinheiro que eu tinha só para ficar estudando, ele esgotou. E nesse período eu já estava fazendo mentoria, tinha lançado e-book, já tinha um dinheiro guardado justamente para uma ocasião especial dessa. De acontecer algum problema e eu precisar usar esse dinheiro para o estudo. E foi o que eu fiz. Comprei, e nessa época eu já tinha gastado quase 10 mil com os cursos do MPT e comecei a usar meu dinheiro. E fui estudando, o concurso não voltava e fui estudando. Chegou uma hora que eu sabia que eu tinha o meu dinheiro ia durar mais 2 meses, depois disso acabar. E aí a pressão começou a vir, é evidente, o meu dinheiro ia durar mais 2 meses, não ia ter como eu ficar só estudando, estava no meio da pandemia e a pressão começou a chegar. Alguns familiares vieram e falaram assim, Pedro, sabe o que está acontecendo, né? É melhor você procurar emprego e tal, não sei das quantas, porque o negócio vai ficar difícil e tudo mais. E assim, eu estava convicto que eu não ia abandonar o estudo do MPT. Eu estava convicto disso. E saiu a data da prova, meu dinheiro estava quase acabando, e o que eu coloquei na minha cabeça? Eu coloquei assim, cara, agora não tem o que eu fazer. Porque eu não vou procurar emprego agora, não vou queimar esse cartucho para o MPT, eu quero me dedicar 100% a essa prova. Depois dessa prova, aí eu vejo o que eu vou fazer da minha vida. Se eu vou advogar, eu tinha passado num concurso para Nova Iguaçu, eu cheguei até a ligar lá pro órgão para ver se estavam nomeando, se não estavam. Aí eu falei, depois eu vou me virar. Peguei um final de semana só, mandei currículo para advogar, para ser professor, para fazer não sei o que lá. E eu falei, agora eu fiz o que estava no meu alcance. Então eu vou estudar o máximo que eu posso, vou fazer essa prova. Pô, talvez eu passe nessa prova, eu já senti que eu tinha grande chance não, mas eu sentia que era possível. Eu pela primeira vez senti que era possível passar naquela prova. E eu fiz isso, continuei estudando e esqueci isso. Eu falei, cara, depois se eu for reprovado nessa prova, eu sento e eu vejo o que eu vou fazer.
eu vejo aonde eu vou trabalhar, como é que eu vou arrumar dinheiro, se eu vou me dedicar mais exclusivamente às mentorias, ao e-book e tudo mais. Depois eu vejo. Agora não é a hora, agora eu tenho que estudar. E foi o que eu fiz. E aí fui fazer a prova da segunda fase, não sabia se eu tinha passado ou se eu não tinha, e comecei a refletir mais sobre isso, porque realmente a coisa estava ficando bem complicada, porque não tinha como eu continuar estudando, não tinha como. Todo o dinheiro que eu tinha juntado já tinha acabado, eu tinha mais um mês ali sobrando, e uma semana depois da minha reprovação do MPT, veio a notícia da minha nomeação para o TST. Então, eu contei 3 histórias aqui para vocês que foram antes de 3 provas muito importantes. Basicamente, na primeira prova, foi esse sofrimento por antecedência, foi a prova que mais me afetou, foi a prova do TRT-12. E, muito provavelmente, aquilo ali ficou diretamente ligado ao meu mau desempenho na prova. Depois daquilo, eu vi que eu não podia me dar o luxo de acontecer isso de novo. Eu já falei, tem um problema, os efeitos não se concretizaram, a gente não pode ficar sofrendo esse tempo todo. Por quê? Porque às vezes os efeitos desse problema nem acontecem. E aí vamos lá, as sínteses dos problemas. O banco, eu ganhei a ação, tiveram que restituir todo o dinheiro, ainda ganhei mais 4 mil lá de indenização. A multa, tá até hoje lá, tá próximo da prescrição, mas até hoje tá lá correndo o processo administrativo, ou seja, não perdi a minha habilitação, tive que me virar naquela época pagar a multa, mas não perdi a habilitação. E o problema do dinheiro, eu fui nomeado e cá estou eu, muito tranquilo. Então, assim, a gente não pode deixar que alguns problemas façam a gente sofrer por antecedência, de modo que a gente não consiga mais, que a gente não consiga produzir, que isso abale a gente de maneira considerável. Então, pessoal, fica essa troca de experiência, é muito mais uma troca de experiências, né? E implementem isso, implementem isso. Aconteceu um problema, a pergunta que a gente tem que se fazer: o que está ao meu alcance? O que não está ao nosso alcance, não tem o que fazer. E aí, se aquele problema, os efeitos não tiverem ali ainda, vida que segue, continua sua vida, não sofre por antecipação, porque talvez você nem vai precisar sofrer. E se tiver que sofrer, a gente senta, a gente sofre o que tem que sofrer, levanta e continua. Porque na vida uma coisa que não pode acontecer é a gente sentar e não levantar. Porque basicamente não se trata de quem não cai. Todo mundo um momento cai. Se trata de quem levanta mais rápido. Então, por maior que seja o baque, a gente tem que se levantar o mais rápido possível e continuar. Eu fiz isso e aqui estou eu, analista do TST, amanhã um futuro juiz, um futuro procurador, e eu aprendi muito com isso e por isso eu compartilho com vocês, beleza? Um forte abraço, tamo junto, qualquer coisa, só falar comigo. Valeu!